Buenas! Eu estou aqui com o Gabriel Jacinto. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite aqui de bater um papo com a gente. Estamos aqui no Espaço Certo, em Santos, no litoral de São Paulo. São escritórios virtuais, né? São salas aqui que nós temos escritório, sala de reunião, escritório fixo, secretária virtual. Tem bastante serviço aqui para quem tem interesse em montar uma empresa ou se estabelecer em algum lugar. E vamos falar, eu trouxe o Gabriel aqui para falar sobre um assunto complexo, que é declaração de rendimentos em Bitcoin. Acompanhe. Gabriel, eu acho que primeiro a gente precisa esclarecer rapidamente o que é Bitcoin e aí depois a gente falar para as pessoas se é possível declarar rendimentos nesse tipo de investimento. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O ponto todo é o seguinte, eu preciso registrar inicialmente que a cada dia você traz assuntos interessantes, mas que de pesquisa difícil e de respostas muitas vezes muito pouco regulamentadas. É assim, sempre que tem algum assunto muito difícil, muito complicado, complexo, né? Eu preciso chamar o Gabriel. Bom, eu fico satisfeito então que eu sou um antibiótico forte, vamos falar assim. Mas de qualquer maneira, o Bitcoin, eu procurei pesquisar na internet, procurei conversar com vários colegas do mercado financeiro. Eu particularmente nunca investi no Bitcoin, então vamos começar primeiro conceituando o que é e depois respondendo especificamente a sua pergunta sobre eventuais ganhos ou perdas no Bitcoin. Então o Bitcoin é uma plataforma, é um meio de pagamento onde se criou uma moeda virtual. Então a grande, vamos falar, diferença que existe entre o Bitcoin e um cartão de crédito, por exemplo, é que no Bitcoin você não está sujeito a qualquer tipo de legislação. Então, realmente, o risco que qualquer investidor hoje tem no Bitcoin é que, por exemplo, um cartão de crédito, uma instituição financeira, nós temos os bancos centrais, nós temos legislações específicas que regulamentam a atividade. No Brasil, por exemplo, você não pode exercer qualquer atividade ligado ao mercado financeiro, caso você não esteja regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Então, o Banco Central, ele acaba tendo uma série de normas, tem o MNI, que é o Manual de Normas e Instruções, ou seja, qualquer instituição financeira no Brasil, ela acaba sendo regulamentada. O Bitcoin não é regulamentado, não no Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo. Então, existe risco? Sim, existe risco de você fazer qualquer aplicação. Você pode ganhar? A resposta é, pode ganhar. Você pode perder? A resposta é, você pode perder. Hoje, particularmente, eu vou dar uma estimativa, ele está quase $1.000, 2.000 e poucos reais uma unidade do Bitcoin. Existem algumas empresas que estão trabalhando no Brasil já representando isso. Porém, é uma plataforma tremendamente internacional. Ou seja, existem profissionais negociando Bitcoin no Brasil, identifiquei através da pesquisa, porém, vale comentar que é um item que pode apresentar talvez um risco muito maior do que todos pensam, porque, por exemplo, vocês imaginem que você está fazendo um depósito em dinheiro, porque você não deixa de fazer um depósito, você está comprando uma moeda virtual, e essa moeda virtual tanto pode subir quanto pode abaixar, como também, usando um exemplo extremo, o administrador dessa plataforma financeira, ele pode, infelizmente, vamos falar, tentar tirar alguma vantagem, pegar esses recursos e simplesmente desaparecer, ou seja, você vai ter um crime financeiro mundial, aonde, por certo, a Interpol ou outros organismos internacionais policiais vão atrás. Porém, o risco de você ter uma desvantagem é muito grande.
Você me perguntou, você vai pagar imposto caso você tenha um ganho no Bitcoin? A resposta é sim, porque nada mais porque, por exemplo, vamos imaginar que eu faço um contrato de compra e venda do meu imóvel, aonde eu e você não formalizamos. O fato de formalizar ou não formalizar a compra desse imóvel, ou seja, se eu chegar a registrar no registro de imóveis, mas nós podemos fazer um instrumento particular. Se no meio do caminho você desistir, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem hipotético. Você chega para mim e fala: Gabriel, você comprou o imóvel, porém eu não quero mais vender. Se eu te der 50 mil reais a mais, você desfaz o negócio comigo? Eu falo: desfaço. Eu não deixei de ter um ganho, é isso que eu quero colocar. Eu estou dando uma situação hipotética, onde entre nós, um comprador e um vendedor, existiu um acordo. Esse acordo é tributável no Brasil, como também vai ser tributável no caso de um ganho no Bitcoin. Então, se ela investir em Bitcoin, ganhar dinheiro, ela tem que declarar. Tem que pagar imposto. Não podemos esquecer que o pagamento do imposto no Brasil de ganho de capital é mensal. Então, caso exista ganhos, vamos falar, constantes, esse aplicador no Bitcoin deveria começar a fazer uma espécie de uma mini contabilidade para que ele possa apurar o ganho que ele está tendo para poder ser tributado. Ou seja, ele não tem que se preocupar com isso só quando for declarado. Não, pelo contrário, mensalmente. Entendi. A legislação brasileira coloca de forma clara que todos os ganhos são pagos mensalmente. Um outro ponto muito importante, no Bitcoin você pode ter duas coisas: você pode ter uma variação cambial, como você também pode ter um valor do Bitcoin que pode mudar. Então é mais uma necessidade de controle. É interessante frisar também que você, até onde eu pesquisei, essa é a minha opinião técnica, que você não pode aproveitar um prejuízo eventualmente realizado na Bitcoin. Ou seja, não existe uma norma legal. Então, por exemplo, se você está na Bolsa de Valores, faz o que se chama na legislação nossa renda variável. Sim. Então, você aplicou, comprou Petrobras, por exemplo, você pode ter perda num mês e ganho no outro mês. A lei brasileira permite que você compense esse prejuízo. No caso do Bitcoin não existe, não dá para fazer. Então, existe, porque não tem uma norma legal que regulamente o Bitcoin, porque é um ganho fora. Vamos falar, é muito comum hoje existirem situações onde a nossa legislação não prevê, ela é omissa, vamos falar. A nossa legislação não prevê uma situação. É muito comum em vários serviços da internet, é muito comum nesses serviços eletrônicos que estão sendo, quando você coloca uma empresa de telecomunicações, porque existem vários serviços aonde a nossa lista de prestação de serviços, porque no Brasil também todos os municípios têm uma lista de prestação de serviços que são previamente definidos. Alguns serviços novos hoje não estão definidos e, portanto, se existe uma área cinzenta, vamos falar assim, na hora da tributação. Por falar nisso, eu no próximo vídeo quero que você explique para a gente, ainda nesse assunto do Bitcoin. A gente já falou que a pessoa física pode investir, pode ganhar, pode perder, tem que declarar. Agora eu quero saber se pessoa jurídica também pode fazer isso. No próximo vídeo, pode ser? Pode ser, sem problema. Você gostou do vídeo? Dê seu curtir, ajuda para que outras pessoas saibam dessas informações, se inscreva no canal e acompanhe. Valeu!